Olá, nós somos a equipe 1 e vamos falar sobre o tecido adiposo. Tecido adiposo é um tipo especial de tecido conjuntivo, que se caracteriza por armazenar gorduras em células especializadas dominadas adipócitos. Ele apresenta grande importância, em sua vez que a sua camada é responsável por garantir o isolamento térmico e ser uma importante fonte de energia. O tecido adiposo é formado principalmente por células adiposas denominadas adipócitos, que são envoltas por uma lâmina basal e fibras reticulares. Assim, os adipócitos eles são distribuídos pelo corpo de forma isolada, podendo formar tanto pequenos grupos do tecido conjuntivo frouxo, quanto grandes conjuntos, os que compõem esse tecido por inteiro. Os adipócitos eles armazenam grandes quantidades de gorduras. Tanto que, quando esse tecido é analisado através do microscópio óptico, é possível notar que essas células possuem tamanho maior do que a maioria das demais células. Contudo, o seu tamanho varia de organismo para organismo. Quanto ao seu formato, ela possui forma esférica com um vácuo central que armazena gordura. E por reunir grande quantidade de gordura, o núcleo acaba sendo empurrado para uma região menos centralizada. Sobre essas células é que elas são as únicas que conseguem guardar lipídios na forma de triglicerídeos, sem causar nenhum dano a elas próprias. Bom, o tecido adiposo é um tipo especial do tecido conjuntivo, que apresenta como característica mais marcante a presença de células especializadas no armazenamento de lipídios. Outra característica é que a gordura armazenada nela normalmente é encontrada em grande quantidade, provocando a movimentação do núcleo celular para uma região mais periférica. Um fato interessante sobre essas células é que são as únicas capazes de armazenar lipídio na forma de triglicerídeos, sem que nenhum dano seja causado a elas. O tecido adiposo apresenta funções de isolante térmico e proteção dos órgãos contra choques mecânicos e de reserva energética. A gordura presente nesse tecido constitui uma forma eficiente de armazenamento de calorias, porque apresenta cerca do dobro da densidade calórica dos carboidratos e das proteínas. Tecido adiposo comum, amarelo ou unilocular. Ele destaca-se por apresentar adipócitos com uma única gota grande de gordura em seu citoplasma. O adipócito aumenta de tamanho à medida que o acúmulo de gordura na célula ocorre. A denominação do tecido adiposo amarelo está relacionada à cor desse tecido, a qual é conseguida graças à disposição de carotenos. Os carotenos dissolvidos na gordura promovem a coloração desse tecido, que vai do branco até o amarelo escuro. Essas variações dependerão da dieta do indivíduo. O tecido adiposo unilocular apresenta grande vascularização e nervos. A presença de terminações nervosas é observada na parede dos vasos sanguíneos, sendo alguns adipócitos inervados. Esse tipo de tecido adiposo é responsável por formar uma camada de tecido localizada logo abaixo na nossa pele, o panículo adiposo. Ele atua em importantes funções, sendo fonte de energia, atuando como isolante térmico e promovendo a proteção e sustentação de vários órgãos. Já em relação ao tecido adiposo multicolar ou pardo, apresenta uma coloração parda devido à grande quantidade de mitocôndrias, que vale lembrar, são ricas em citocromos, e também oferecem uma cor avermelhada. E também os vasos presentes nesse tecido. As suas células elas são menores do que a tecido unicolar e elas apresentam uma fórmula poligonal e inúmeras gotículas de gordura em seu citoplasma. Essas células elas podem ser encontradas formando aglomerados compactados associados a vasos sanguíneos. Diferentemente do tecido unicolar, o multicolar ele apresenta uma quantidade reduzida em nós, seres humanos já adultos, e encontra-se em regiões mais limitadas, como por exemplo a região do pescoço, em torno dos rins. No entanto, ela apresenta uma quantidade maior em recém-nascidos, em fetos e também em animais que hibernam. O tecido multicolar ele é especializado na produção de calor. E isso ocorre devido ao processo de oxidação dos ácidos graxos, que produz calor e transmite ao resto do nosso corpo através do sangue aquecido na rede de capilares presentes no tecido. Esse processo é estimulado pela ação do hormônio da norepinefrina e é de extrema importância, principalmente para os animais hibernantes
e pelos indivíduos recém-nascidos também. Já aqui nós somos apresentados a um tecido adiposo multilocular, também chamado de tecido adiposo pardo. Nesse caso, ele é um tecido que tem uma maior quantidade de vascularização em mitocôndrias quando em comparação com o tecido adiposo unilocular. Além disso, as gotículas de gordura elas são mais espaçadas e são menores do que em comparação com o tecido adiposo unilocular. Aqui nós somos apresentados a um tecido adiposo unilocular. Esse tecido ele apresenta reservatório de gordura em abundância e isso é visível por conta desses numerosos espaços em branco que podemos ver na imagem. E além disso, nós também podemos perceber a presença do núcleo dessas células, que é o núcleo mais achatado e deslocado para a periferia das células. Já nessa terceira imagem, nós podemos diferenciar esses dois tecidos. Na parte superior direita, nós temos um tecido adiposo unicelular, que é caracterizado por esses grandes acúmulos de gordura, por esses grandes espaços em branco. Enquanto que na parte inferior esquerda, apresenta um tecido adiposo multilocular, por conta desses pequenos reservatórios de gordura, muita vascularização e muita presença de mitocôndrias. Além disso, ele é um tecido relativamente mais escuro, quando em comparação com um tecido adiposo unilocular, que é muito caracterizado por conta dos reservatórios de gordura.